Boa noite, boa tarde para quem é do Brasil. Seja bem-vindos aqui à nossa série Vamos falar sobre saúde mental. Todas as quartas-feiras, às 20h15, nós temos um encontro marcado para falar sobre saúde mental. A cada semana eu trago aqui um convidado muito especial que vem refletir comigo esses temas tão importantes, de uma forma leve, descontraída, mas com muita responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Você conhece a síndrome do impostor? Já ouviu falar? Deixa aqui perguntas, dúvidas, questões que nós teremos todo o gosto em responder. Envie essa live também para amigos, conhecidos, até para os inimigos, que pode ser que precisem também ouvir essa mensagem hoje. Hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial, a minha querida Petra, que vai falar conosco sobre esse tema. Deixamos só, a Petra já está chegando. Quem está se juntando a nós também seja bem. Já aceitei. A nossa Petra já está entrando. Olá, olá, tudo bem? Minha querida, seja bem-vinda aqui à nossa casa virtual. Obrigada, obrigada. É um prazer receber este convite. Que bom te ter aqui. Tá tudo bem? Há muito tempo que a gente não É se vê verdade, é pessoalmente, verdade, assim, é verdade. presencialmente não, mas online, não é? Sim, sim. Eu estou bem, tu estás bem? Sim, sim, Boa, também. boa. E em pleno feriado, cá estamos nós, com a É nossa verdade, missão e com a nossa bandeira no Dia de Portugal, falar sobre saúde mental, né, Petra? é verdade. Vamos lá, a E isso. vamos a isso. O nosso objetivo nessas lives é falar sobre saúde mental de uma forma leve, descomplicada, de uma forma que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também aprendam cada vez mais. Hoje nós temos aqui esta profissional incrível e nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Coloque aqui todas as dúvidas, aproveitem o máximo todo o conhecimento da Petra. Teremos todo o gosto em responder as questões. Petra, minha querida, todos os dias em consulta nós temos pessoas com síndrome do impostor, não é verdade? É verdade. É assim, o pão nosso de cada dia é pessoas que não acreditam nelas mesmo tendo muitas coisas que provem as suas capacidades, mesmo assim elas estão constantemente a desconfiar de si mesmas e com dúvidas, questionamentos, não é? Acerca das suas capacidades e competências, sim. Mas o que é isso, Petra? A síndrome do impostor. Explica um pouquinho para as pessoas lá em casa perceberem melhor que quando elas duvidam delas, há uma justificativa, há um porquê que isso acontece, não é? Houve aqui Assim, uma. sim. Eu vou explicar de uma forma bem simplificada. Tá? Em primeiro lugar, dizer que a síndrome do impostor não é nenhum diagnóstico, não é nenhuma patologia. Não vem escrito, olha, eu tenho o diagnóstico de síndrome do impostor. Não é nesse sentido. É como se fosse uma crença, eu vou identificar assim, uma crença, um fenómeno psicológico em que a pessoa constantemente duvida das suas próprias capacidades, mesmo tendo factos que comprovem que ela tem competências, que ela tem capacidades, ela está constantemente a colocar-se em causa. Então é como se, até traduzindo a parte do síndrome do impostor, ela acha-se constantemente uma impostora. Então, ainda que eu tenha uma conquista, ai não, foi sorte, não, foi por obra do acaso. Quando acontece alguma coisa negativa, é culpa minha, mas quando acontece alguma coisa boa, nunca é por minha responsabilidade, nunca é porque eu sou capaz. Então é uma pessoa que está constantemente a colocar-se em causa, a duvidar de si mesma e mesmo tendo provas o contrário, não é? Então ela acha-se uma impostora e vive constantemente com esse medo que as outras pessoas descubram que ela é uma impostora. Isso é muito Afinal, ela engraçado. não é assim tão boa quanto parece, não é? Exatamente, exatamente. E a pessoa, isto vê-se muito, muito relacionado ao trabalho, aos resultados que nós obtemos, à performance, tudo aquilo que implica resultados que nós temos. E uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome de impostor no contexto de trabalho e é-lhe dada uma nova responsabilidade, um novo projeto, ou alguém diz, olha, parabéns por esta tarefa que tu desempenhaste tão bem, é como se ela tivesse um pensamento automático de depois estou à espera do dia que eles descubram que eu não sou tudo isto, que eu afinal sou uma impostora e que eu não tenho capacidade para fazer isto tudo. Isto aqui foi sorte, eu não sei como é que eu consegui fazer isto.
não é? Então a pessoa está constantemente a colocar-se em causa e acha-se uma impostora em tudo aquilo que ela faz, ainda que as outras pessoas vejam nela potencial, competências, capacidades, ainda que ela tenha resultados, ainda que ela tenha conquistas, ela está constantemente a considerar-se uma impostora e à espera do dia em que todas as pessoas descubram que ela afinal não é assim tão boa quanto parece. Então, resumindo assim de uma forma simplificada, é isto. E quem está a nos assistir perceberam o que é a síndrome do impostor? E tu, também já duvidaste de ti? Porque no fundo, em algum momento, né? Não sei, Petra, se tu também já passaste por isso, em algum momento nós passamos e pensamos, não sou assim tão boa, não consegui entregar um trabalho assim tão bom. E as pessoas que têm muito essa questão da síndrome do impostor têm muita dificuldade em receber elogios, em reconhecer as próprias conquistas, né? Sem dúvida, exatamente porque então posso falar do meu caso, então agora falaste e acredito que também já tenha acontecido contigo. E assim que tu perguntaste, não sei se já aconteceu contigo, acontece, não vou dizer todos os dias, mas vai dia sim, dia não acontece. Porque a verdade é que a síndrome do impostor ela não aparece simplesmente porque sim, ela vem e nós podemos também falar sobre isso, de onde é que vem, porque que eu tenho tanta dificuldade em receber elogio? E isto não é só uma coisa individual, mas uma das causas do síndrome do impostor é mesmo a questão social, né? O contexto social e a forma como a sociedade acaba por nos moldar para nós olharmos para a forma como nós olhamos para as nossas próprias conquistas. Então, toda esta questão que a sociedade coloca à nossa volta de que não é bom tu vangloriar-te e estás a ser convencida, estás a ser arrogante quando tu dizes que tu és boa, ou quando tu reconheces as tuas próprias capacidades, estás a achar demasiado, onde é que está a tua humildade? Todas estas crenças também sociais foram-nos moldando para quando alguém nos faz um elogio, o que é que nós dizemos? Não é nada demais. Não, foi sorte, olha, foi por acaso. E isso faz com que nós desvalorizemos a nós mesmos e quanto mais nós vamos repetindo esse padrão e esse discurso interno, menos nós vamos acreditar nas nossas próprias capacidades. E vamos realmente formando crenças de que é sorte, que as coisas aconteceram não é por minha causa. Eu já pensei muitas vezes assim, quantas vezes é que as pessoas me elogiam e muito aquela tendência, e é uma coisa que eu tenho treinado, que é não devolver o elogio à pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, tu foste excelente naquilo que tu fizeste uma ótima coisa. Agradecer só, receber. Porque nós temos a tendência de a pessoa dar-nos um elogio, tu também fizeste um trabalho maravilhoso. O que é que isso está a fazer? Está a fazer com que nós... O que é que isso significa? Nós basicamente sentimos-nos constrangidos com aquele elogio e para o foco sair de nós devolvemos o foco para o outro. Exatamente. Até pode ser uma coisa genuína, mas a maioria das vezes não é. Porquê? Porque nós sentimos-nos constrangidos a receber aquele elogio, esta pessoa elogiou, não sei o quê, ou então diminuímos aquilo que nós fizemos. Olha, tão bem, parabéns, tu conseguiste fazer isto, conseguiste fazer aquilo, ou então simplesmente, estás tão bonito hoje, estás tão bonita hoje. Não, o que é isso? Tu é que estás. Não, isto aqui não é nada demais, não fiz nada demais. É simples, esse vestidinho é simples. Sim, exatamente. E tudo isso mostra que nós não estamos a acreditar efetivamente em quem nós somos, não é? Então, tudo isto vem de crenças sociais, vem de padrões que nós muitas vezes acabamos por desenvolver ao longo da nossa infância e da nossa adolescência. E como eu estava a dizer, quantas vezes é que as pessoas não me elogiaram relativamente a alguma coisa e na minha cabeça, isto não é nada demais. Claro. Então eu me pergunto, mas não vale a pena dar-me elogiar por causa disso. Eu já cheguei a dizer, não, isto foi sorte, foi obra do acaso, nem sei como é que isto aconteceu. Né? Sim, Petra, e tu estavas a perguntar de onde isso vem, além de crenças sociais, isso vem muitas vezes da nossa educação também, né? Lá da nossa infância, da nossa base, ou pais que foram muito rigorosos, muito rígidos, que eles próprios também tiveram dificuldades em elogiar a criança quando a criança alcançava alguma coisa, ou é extremo do outro lado de crianças que também não tiveram esse suporte, né? E que foram crescendo aqui sem ter alguém para dosear e para dizer boa, tu conseguiste, boa, tu consegues, boa, tu... Porque isso faz tanta diferença. E nós temos pais que estão aqui nos assistindo. Por favor, tenham em cuidado, em atenção isso. Porque isso molda-nos por uma vida inteira. E depois nós temos adultos, como aqui, já recebemos aqui alguns comentários, eu também faço isso, eu também sinto essa síndrome do impostor. E isso realmente desenvolve pessoas altamente críticas com elas próprias,
super perfeccionistas, e isso limita o crescimento profissional, limita, porque a pessoa duvida tanto das competências e da capacidade, não é mesmo, Petra, que muitas vezes, e eu ouço muito isso aqui em consultas, eu não faço, eu fico bloqueada, tiro 300 fotos para postar e não consigo postar nenhuma, então eu desisto. E daquelas 300, provavelmente alguma tá boa, né? Posta quem trabalha aqui com redes sociais, eu estou a dar esse exemplo aleatório. Mas deixa de fazer porque não está perfeito o suficiente. E nós precisamos relembrar que até para quebrar aqui esta síndrome, não há outro caminho, né, Petra? Senão testar, fazer. Exatamente, exposição. Exposição. Por isso é que um dos primeiros passos, não sei se estou a saltar aqui etapas que eu vi depois que tu me enviaste o roteiro, mas eu nem sequer abri. Por isso eu vou deixar aqui fluir. Vamos seguir, a nossa conversa leve, tudo bem. Porque um dos primeiros passos, às vezes as pessoas, eu tenho o síndrome do impostor, ou não confio muito em mim, por causa disso bloqueio-me, não dou passos. As pessoas querem logo entrar em ação. Então, ok, tenho que ter um plano de ação, tenho que começar simplesmente a expor-me àquilo que me deixa desconfortável. O que é que eu tenho que fazer? Digam-me logo as estratégias todas para eu já libertar-me de tudo isto. Para mim, um dos primeiros passos, que é muito importante para qualquer bloqueio que a pessoa sinta, é identificar de onde é que isso vem. Isso. Porquê é que eu desconfio tanto de mim? Porquê é que eu tenho tantas dúvidas relativamente às minhas capacidades? Porquê é que eu desvalorizo constantemente as minhas conquistas? Porquê é que eu me sinto desconfortável diante dos elogios que as pessoas fazem? Porquê é que sempre que aparece uma oportunidade para eu fazer algo maior, eu retraio-me e eu não dou esse passo porque eu acredito que eu não seja capaz? Porque é que as pessoas estão constantemente a evidenciar as minhas competências, mas eu nunca sinto que aquilo é realmente verdade, sinto que aquilo é sempre uma mentira e que aquilo não corresponde àquilo que eu realmente sou? Porquê? De onde é que isto vem? É um padrão que vem que foi incutido pelos meus pais, pelas crenças que foram incutidas ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, coisas que ouvi dos meus pais, validação a menos que eu tive relativamente ao meu valor, ou validação a mais. O meu valor foi tão associado aos meus resultados que eu hoje em dia supervalorizo aquilo que eu faço e tem que estar perfeito, porque senão nunca está bom o suficiente. De onde é que vem? Foi uma situação que eu passei na escola, foi com os professores, foi alguma situação que eu passei quando eu comecei no mercado de trabalho, que me fez começar a duvidar das minhas próprias competências. É realmente uma crença que vem, uma crença social, que vem do contexto de onde eu nasci, que vem do contexto do país que eu nasci, da minha cultura. Ou seja, de onde é que isto vem? Porque quando eu consigo identificar de onde é que vem esta crença e porque é que eu tenho tanta dificuldade em confiar em mim, é muito mais fácil eu dissociar. Quando aparece aquele pensamento automático de isto foi sorte, eu não sou capaz, eu consigo identificar, não, espera aí, isto não é verdade. E isto é só por causa daquela crença que eu acabei por desenvolver, porque devido ao contexto em que eu cresci, devido à exigência que eu tinha muito elevada sobre mim, devido ao perfeccionismo que acabei por desenvolver por causa do contexto onde eu estava. Então, quando eu consigo perceber a origem, eu consigo identificar que a forma como eu estou a agir hoje não faz sentido. Eu simplesmente desenvolvi aquelas crenças, simplesmente desenvolvi aquela forma de pensar, uma autoestima mais baixa, mais frágil, ou uma autoestima muito com base em resultados e em performance, e associar muito o meu valor àquilo que eu faço e não a quem eu sou. Eu consigo perceber, eu desenvolvi este padrão, eu desenvolvi estas crenças por causa do meu passado, mas não tem nada a ver com o meu presente. Então, identificar a raiz é sempre o primeiro ponto. Porquê? É um porquê de uma curiosidade. Porque é que eu tenho esta dificuldade, porque é que eu tenho este pensamento? Para depois, no momento em que eu tenho que agir de uma forma diferente, eu conseguir fazer essa dissociação entre aquilo que eu acreditei até hoje e aquilo que realmente faz sentido eu acreditar. Porque se eu, diante das situações que me aparecem, que eu tive uma conquista, que eu fiz uma coisa boa, ou diante de oportunidades que me aparecem e eu duvido de mim, eu consigo perceber, não, calma, isto é porque aconteceu aquela situação quando eu era pequena e hoje em dia tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente e por isso é que eu estou constantemente a recuar quando aparece um desafio novo. Mas o que é que eu vejo realmente sobre mim? Não, se eu conseguir chegar até aqui é porque eu acredito. Se estas pessoas estão a confiar em mim é porque alguma coisa de jeito eu tenho. Eu até tenho alguma coisa de jeito. Então deixa-me lá aceitar. Deixa-me lá dar este passo diferente. Ainda que o meu corpo relute e fique ansioso, com medo, com dúvidas, eu vou dar esse passo diferente porque eu já consigo perceber que a reação que eu tenho automaticamente não tem nada a ver com as minhas competências, mas tem a ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Então é muito importante eu conseguir perceber a raiz, onde é que isto vem, para depois sim eu conseguir agir então de uma forma diferente.
Esse autoconhecimento é o primeiro passo. De onde isso vem, como a Petra disse de uma forma brilhante. E escrevam sobre isso. Houve uma situação desconfortável? Analisa o que é que eu senti, de onde é que isso veio, que frases é que me vêm aqui à mente também em relação a isso. E depois procurem provas, porque a nossa mente precisa de provas, né? Como foi o meu percurso? Como que eu cheguei até aqui? Esse elogio é real? Será que estão a dizer isso só para me agradar? Porque eu preciso questionar a minha mente, né, Petra? Porque a nossa mente, a mente mente, a mente tenta nos enganar o tempo todo com essas crenças, com essas inseguranças. Possivelmente também estamos aqui numa situação de uma autoestima mais fragilizada. Então, a base é muito baixa autoestima, insegurança, e nós precisamos olhar para isso. Quem sou eu hoje? Como é que eu fui construída, não é? E se realmente há sorte. A sorte dá imenso trabalho. Não sei se tu concordas, Petra, mas a sorte Sem dá dúvida, muito trabalho, sem dúvida. não Sem é? dúvida. E isso estás agora a referir, acontece, eu trabalho isto com os meus clientes, por exemplo, em questões de oportunidades profissionais, ou entrevistas de trabalho, ou postos de trabalho que as pessoas se candidatarem, conseguiram ir, e aí a síndrome do impostor vai lá para cima, do género, como assim? Como é que eu fui chamada para isto? Eu vou chegar lá e vai ser e eu não vou conseguir dar conta do recado. E uma pergunta que eu faço é, mas porquê é que tu achas que estas pessoas te chamaram? Porquê é que tu achas que estas pessoas estão a confiar em ti? E às vezes nós Procurar as também nos provas, vemos as da validações. perspectiva do outro. Não, eu acho que é porque eu tenho uma boa capacidade de liderança, de comunicação, de espírito de equipa, etc. Ok, o que é que comprova que tu tens isso? Não, porque eu já consegui fazer isto, já consegui fazer aquilo. E às vezes nós precisamos de sair um bocadinho de nós para Isso. nos conseguirmos ver de uma perspectiva diferente, não é? Se Uhum. eu estou a olhar para aquilo que eu estou a fazer, para aquilo que eu estou a ser capaz de fazer e estou embrulhada nestes pensamentos negativos e de dúvidas sobre mim mesma, às vezes tenho que tirar a Petra e colocar a Petra à minha frente e olhar para ela de uma outra perspectiva e perceber, não, mas como é que ela chegou até aqui? Como é que ela conseguiu fazer isto? Ou às vezes o facto de nós olharmos para a nossa história, para o nosso passado e perceber os desafios que nós passamos e como é que eu superei isto? Como é que eu consegui enfrentar esta situação? Como é que eu consegui superar? Que capacidades é que eu tenho? Competências é que eu tenho que me ajudaram a superar isto? E tudo isto são exercícios que nós vamos fazendo que vai nos ajudando a mudar a narrativa que nós temos sobre nós mesmos. Sem dúvida. Angélica, minha querida, seja bem-vinda. A Angélica está nos assistindo dos Estados Unidos. Seja Uau! bem-vinda. Anabela, nossa querida. A Anabela foi a nossa colega também de É curso, né? verdade. A nossa querida Anabela também já esteve aqui na nossa série Vamos Falar sobre Saúde Mental. E, Anabela, está aqui já o convite para a próxima. Prepare-se, minha querida. Ponham as perguntas, aproveitem todas as dúvidas, questões que tenham, por favor, mandem mensagem. Petra vai responder com muito carinho. A nossa Ailis também está aqui, muito linda, e também escreveu que passa por essa situação. Eu tenho síndrome do impostor. Então, esses exercícios que a Petra teve a explicar agora são muito importantes. Pausa, parar um pouquinho para analisar, para olhar, mas olhar numa perspectiva de amor, carinho, compaixão, acolhimento. Isso é fundamental. Eu tenho a certeza que se uma amiga viesse com esse tema, tu não falarias assim com uma amiga. Então é importante nós também falar conosco de uma forma amorosa, carinhosa, acolhedora, porque a síndrome do impostor, eu já disse isso aqui, está muito relacionado a excesso de crítica, de julgamento e de perfeccionismo. Então, mais acolhimento e menos crítica, não é isso, Petra? Sem dúvida, e ajuda muito também esse exercício, não é? De falarmos connosco como se nós fôssemos a nossa melhor amiga. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar isto também no meu próprio desenvolvimento e no meu próprio processo, uma coisa que me ajudava bastante, e eu já falei isto em algumas lives, que era escrever como se eu estivesse a escrever para mim. Ou seja, nós falamos muito sobre a escrita terapêutica, escrevemos sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, né? A escrita livre e tudo mais.
Só que a mim era difícil eu escrever na primeira pessoa, eu estou-me a sentir desta forma, estou-me a sentir daquela forma, eu Uhum. não devia estar a pensar desta maneira, para mim era difícil eu escrever dessa maneira. Então como é que eu fazia? Eu escrevia literalmente como se eu estivesse a escrever uma mensagem para a Petra. Olha, tu hoje passaste por esta situação, sentiste assim, estás a duvidar muito de ti, mas olha, acredita, confia, olha o que é que tu já conseguiste fazer, olha, hoje as coisas não correram tão bem, não deu tão certo como tu estavas à espera, mas está tudo bem, amanhã é outro dia, tu tentas outra vez. Então eu escrevia como se estivesse literalmente a escrever para mim, para eu conseguir trabalhar esse discurso interno Isso. que estava tão crítico para um discurso interno mais compassivo. Porque é importante entender que acontece tudo aqui dentro, como tu já disseste, né? A nossa mente mente. Então, para nós conseguirmos perceber realmente o que é que se passa aqui dentro, escrever, falar, é a melhor forma de nós percebermos como é que nós estamos a falar connosco. Também, como disseste agora, esta exigência, este perfeccionismo, muitas vezes começa lá atrás, mas depois já somos nós connosco. Sou eu que sou Isso. demasiado exigente comigo, sou eu que sou demasiado autocrítica comigo, sou eu que sou demasiado perfeccionista e às vezes eu estou a fazer coisas incríveis, mas como a minha régua está tão lá em cima, o meu standard está tão lá em cima que nada daquilo que eu faço é bom o suficiente. Isso. Para quê? Eu não exijo isto dos outros, por que é que eu vou exigir isto de mim? Isso. Não é? Muito importante esta consciência do nível elevadíssimo de exigência. E há outro exercício, hoje nós estamos aqui com muitos exercícios práticos, e isso é maravilhoso, que tu podes fazer sozinho, momento de reflexão e tranquilidade aí na tua casa. É muito importante também, porque normalmente o nosso olhar está sempre para aquilo que ainda falta. Eu fiz 99 e não fiz 100. Então, escreva também todas as tuas conquistas. Eu costumo dizer assim, Petra, os pequenos passinhos contam e contam muito. Então, às vezes, o cliente chega com uma lista daquilo que não foi feito e a minha pergunta é sempre, e o que é que tu conseguiste fazer? E nesta semana, quais foram os pequenos, grandes passinhos que tu conseguiste dar? E quando nós começamos a enumerar, a pessoa ganha consciência, de facto, da quantidade de passos novos que deu, né? Comparado ao ponto de situação aonde estava. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E também é importante entender, eu gosto muito de trabalhar a origem das coisas, porque acho que a compreensão ajuda-nos muito a perceber no momento porque é que aquele processo acontece. E quando surge esta dificuldade em reconhecermos as nossas conquistas e nós olharmos mais para aquilo que falta do que para aquilo que nós temos, é porque o nosso cérebro ele foi feito para isso. Nós temos algo que se chama viés da negatividade. Então, nós estamos constantemente a olhar para aquilo que é negativo e não para aquilo que é positivo. Porque se nós formos olhar para a nossa história, nós precisávamos de identificar o que é que estava em falta. Nós precisávamos de identificar o erro. Nós precisávamos de identificar a falha para melhorar. Nós precisávamos de identificar aquilo que estava a faltar para conseguirmos suprir as nossas necessidades. Então, nós estamos constantemente à procura daquilo que está em falta. É uma coisa boa e é uma coisa má ao mesmo tempo, né? Porque se houver um equilíbrio, em extremo, Exatamente. tudo é prejudicial. Eu não vou só olhar para as minhas conquistas e ignorar aquilo que eu preciso de melhorar, e não vou só olhar para aquilo que eu preciso de melhorar ignorando as minhas conquistas. Tudo acaba por criar aqui um desequilíbrio. Então é importante eu perceber, olha, se eu já tenho, se eu sei que o meu cérebro não está programado para olhar para aquilo que eu fiz bem, eu preciso de me obrigar a fazer esse exercício. Porque eu já sei que no final da semana, no final do dia, ele automaticamente já me vai lembrar daquilo que eu não fiz. Então, eu de forma consciente e intencional preciso de me lembrar daquilo que eu fiz. E mais uma vez, discurso interno. Se no final do dia eu estou sentada no sofá, ou cheguei do dia do trabalho, eu estou na cama e começo a pensar, pô, vocês não consegui fazer isto, não consegui fazer aquilo. Eu até fiz aquilo, mas não foi assim tão bom. Mas eu devia ter feito aquilo de uma forma melhor. Eu já sei que é o meu cérebro a fazer o papel dele. Então, o que é que eu preciso de fazer enquanto ser humano consciente, né, com mais conhecimento sobre estes temas? É calma. Eu fiz isto e deu o melhor que eu podia. Mas eu também consegui fazer aquilo. Mas eu também consegui fazer aquilo outro. E contrariar isso de uma maneira intencional. Não esperar que seja natural que o nosso cérebro se lembre daquilo que nós fizemos de bom, porque isso não vai acontecer. Exatamente. E esse lugar, como a Anabela está aqui a escrever, vem uma exigência gigante. E nós precisamos aceitar essa nossa condição de que hoje eu dei o meu melhor também. Porque muitas vezes
o nosso 100% é 10%, né? Muitas vezes o que eu consigo hoje dar de melhor é 10%. Então, principalmente, isso também acontece muito em quadros depressivos, que é uma cobrança gigante, e eu relembro isso. Hoje tu conseguiste levantar, tomar um banho, tomar um pequeno almoço. Aquilo que é básico, mas já houve momentos em que não foi possível, né? E que não tinha energia suficiente para isso. Então, como a Petra disse, de uma forma consciente, contrariando o nosso cérebro, vamos olhar também para esses passinhos dados, para aqueles desafios que nós tivemos e como que eu consegui resolver naquela altura. Será que aquelas estratégias podem me ajudar hoje perante o desafio que eu estou vivendo hoje? Então, tenham mais compaixão, não é, Petra? Mais compaixão com a vossa história, com o vosso percurso e aonde vocês estão também. E outra coisa também, agora estavas a falar, aceitar a nossa humanidade, né? Porque muitas vezes este síndrome do impostor, quando nós vamos pensar no excesso de autocrítica, autoexigência, de perfeccionismo, parece que nós olhamos para nós como se nós fôssemos robôs, como se nós não fôssemos humanos. Porque um dos sinais também, se assim eu posso dizer, sintomas da síndrome do impostor é o medo de falhar. E pelo medo que eu tenho de falhar, eu acabo por não dar passos, por não arriscar, por não fazer coisas que eu até quero fazer, exatamente por causa desse medo de falhar. E o medo de falhar é uma coisa tão incoerente, todos nós sentimos, inclusive eu, tá? Mas é uma coisa tão incoerente porque nós, enquanto seres humanos, é normal que nós venhamos a falhar. E nós somos compreensivas com a falha do outro, mas não somos compreensivas com as nossas próprias falhas. Então, quanto mais eu olho para mim como humana e eu aceito a minha humanidade, eu sou humana, eu vou falhar, é suposto eu falhar, não é suposto eu acertar em tudo, vai ser muito mais fácil eu conseguir entrar em ação, vai ser muito mais fácil eu não me deixar bloquear pelo medo de falhar, porque eu já aceitei que eu sou humana. E está tudo certo se eu falhar. Mas e se eu for criticada, se eu for julgado, se eu for julgada? Muitas vezes a maioria desses momentos que nós temos, de sermos criticadas e de sermos julgadas, não acontece. Eu costumo dizer que cada um está focado na sua própria vida. Exatamente. Às vezes nós entramos num sítio e pensamos, aquela pessoa está a olhar para mim, mas não, aquela pessoa está a pensar nela. Tu estás a pensar, eu acho que a Petra está a olhar para mim. A Petra está a pensar, eu acho que a Juliana está a olhar para mim. O outro está a pensar, eu acho que aquela pessoa está a olhar para mim. Mas está cada um focado em si mesmo. Não sei se me fiz entender, mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que o outro está a pensar de nós, que o outro está a pensar nele. E também está preocupado com o que as pessoas vão pensar nele. E nós, quantas vezes é que não deixamos de fazer coisas com medo do julgamento, medo de falhar e medo de sermos consequentemente julgados, quando aquilo nem sequer vai acontecer? Então nós aceitarmos a nossa humanidade também faz com que nós venhamos a conseguir desbloquear certas coisas que o síndrome do impostor acaba por bloquear. Sim. Das palavras que eu mais uso em terapia é humanizar. Relembrar esse lugar de humanos, da nossa condição humana. Ter medo faz parte da condição humana. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, é natural que vamos ter inseguranças. E todas essas emoções, sentimentos, também têm funções importantes na nossa vida, né? E quando nós humanizamos, nós vamos olhar para todas as situações de uma forma mais leve, no sentido de qual foi a aprendizagem. O resultado não foi o que eu queria, mas qual foi a minha aprendizagem? Porque a partir de uma aprendizagem eu vou evoluir. Se eu agarro só no eu errei, eu falhei, só chicote, 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 o que é que faz? Não é? Não faço isso. Com a aprendizagem eu evoluo. Com esse chicote eu vou destruir ainda mais a minha autoestima, aumentar a minha insegurança, precisar ainda mais da validação do outro, que pode vir ou não, como a Petra estava a dizer, as pessoas às vezes nem fazem por mal, mas estão tão absolvidas e focadas nas próprias vidas que não conseguem ou dizem coisas que não é? E entender que também, que é outra questão da síndrome do impostor, necessidade de agradar a todos, nós não vamos agradar a todos. E está tudo bem com isso, né? As pessoas têm gostos diferentes e alinham-se melhor como profissional, e está tudo bem também. Agora eu preciso trazer sempre a consciência de eu quero dar o meu melhor. E se eu não conseguir, ok, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso melhorar? E aí sim, eu vou de uma forma saudável para esse olhar de aprendizagem e não de chicote. Não é isso,
Petra. É isso mesmo. Agora tocaste num ponto muito importante, que é essa questão do que é que os outros pensam sobre nós. Nós às vezes colocamos muito o nosso valor nos elogios externos, né? Naquilo que vem de fora. Ainda Isso. ontem ou anteontem coloquei uma reflexão nas stories, trabalhei isso numa consulta, que nós vamos sempre preocupar-nos com a opinião das outras pessoas. Ou seja, aquela ilusão de que, ai não, eu não me preocupo com a opinião de ninguém, só eu é que importa, só a minha opinião é que importa. Isso cai no extremo, né? Nós passamos de um extremo de só a opinião dos outros é que importa para não quero saber da opinião de ninguém. Mais uma vez, os extremos são desequilíbrios e não funcionam. Então, como é que eu encontro aqui o equilíbrio de saber que a opinião das outras pessoas importa para mim e eu conseguir rodear-me de pessoas cujos valores são semelhantes aos meus? E às vezes as pessoas pensam, ninguém me aceita como eu sou, ou ninguém me valoriza. Não, tu se calhar estás nos ambientes errados e isso não está a ajudar a tua autoestima, não te está a ajudar a tu conseguires combater a síndrome do impostor, porque estás com as pessoas que não são as pessoas para estarem à tua volta, ou pelo menos não são as opiniões para tu considerares. Eu considero a opinião das pessoas, para mim a opinião das pessoas importa, mas as pessoas certas, cujos valores são semelhantes aos meus e que muitas vezes até me vão fazer ver coisas em mim que eu não vejo sozinha. Por isso, as pessoas que nós temos à nossa volta são muito importantes. Eu tive muitas coisas na minha vida, principalmente quando comecei o meu próprio processo de terapia e de desenvolvimento pessoal e tudo mais, que se não fossem as pessoas que estavam à minha volta, né, que me dissessem, olha, eu acho que tu consegues fazer isto, faz lá isto desta forma. E eu podia não acreditar muito nas minhas capacidades, mas eu acreditava naquilo que aquela pessoa me estava a dizer, ok, eu vou tentar. E depois eu ia lá e dava certo. E isso reforçava a minha autoestima. Eu comecei a perceber, afinal até consigo. E ia lá e fazia novamente. Olha, afinal até dá certo. Ia lá e fazia novamente. E muitas vezes influenciada pelo ambiente que estava à minha volta. E isso fez-me começar a conseguir acreditar mais em mim. Ao ponto de eu hoje em dia conseguir olhar para coisas que se calhar há 4, 5 anos eu dizia, isto foi sorte, isto não é nada demais. E eu consigo reconhecer e dizer, não, sou boa naquilo que eu faço. Que é um processo. Não é? Só que as pessoas que estão à nossa volta realmente também têm um impacto muito significativo, porque às vezes vão ajudar-nos a desbloquear coisas que nós não conseguimos desbloquear sozinhas. Petra, minha querida, tu trouxeste um tema maravilhoso, fica já convite para a próxima live, que é o ambiente, né? E as pessoas alinhadas conosco, com os nossos valores, porque muitas vezes nós estamos sendo desvalorizadas porque estamos no lugar errado, com as pessoas erradas. Então, antes de te julgar e achar que o teu valor não é o suficiente, analisa também outra reflexão. Vamos convidar a Petra para vir aprofundar esse tema. Analisa qual é o ambiente que tu tens frequentado. Quais são as pessoas que estão contigo. Porque isso faz toda a diferença. Tu estás num ambiente onde há só falar mal dos outros, onde há só reclamações. Isso drena a nossa energia. Então, caminhar com pessoas alinhadas, procurar ambientes de crescimento, de evolução, onde há espaço para elogios, onde há espaço para esses, né, vai, tu consegues, pessoas que olham... E até mesmo pessoas que vão combater a nossa própria síndrome do impostor, porque é muito diferente. Vamos imaginar, tu és uma pessoa que não confias muito em ti. E estás numa roda de pessoas e estás a partilhar, olha, esta semana, olha, consegui fazer isto. E a pessoa está ao teu lado e diz, sim, mas isso foi sorte. Tipo, isso é tão básico, não é? Olha, e é diferente. Tu, esta semana consegui fazer isto, mas acho que foi só obra do acaso, também não é nada demais. O quê? Não é nada demais, isso é muito importante. Tipo, eu não consegui fazer isso. Tu só conseguiste fazer isso porque tu tens esta capacidade, tens esta competência, uma coisa que muitas pessoas à tua volta não têm. Então, olha, dá-te um bocadinho de crédito. Muda logo. Muda. O ambiente à tua volta pode reforçar a tua síndrome do impostor ou pode ajudar-te a combater a síndrome do impostor. Exatamente. É outra avaliação muito, muito, muito importante que nós precisamos fazer constantemente. Muitas vezes aquele ambiente, até uma certa fase da nossa vida, foi positivo, mas depois as pessoas evoluem para caminhos diferentes. Não é que esteja certo ou errado, eu sou melhor que ninguém. Nós só evoluímos para caminhos diferentes. E às vezes é preciso olhar se não está na altura de mudar de ambiente. Aqui eu já aprendi tudo o que eu tinha para aprender e preciso ir para outros lugares e está tudo bem também. Mas lembrando, usando aqui a frase da Petra, o nosso valor não está naquilo que é... externo, né? Externo, aquilo que é o que a gente faz, o que a gente entrega, não é? Porque se eu deixo de fazer, eu perco o meu valor.
não está só no servir. Então nós precisamos olhar para esses detalhes todos, porque começa com essa insegurança, começa com essa síndrome do impostor, sim, mas aos poucos, isso são gotinhas de ácido que vão nos adoecendo, né? As tantas desenvolve ansiedade, desenvolve outros quadros de saúde mental, e o objetivo é investir no autoconhecimento, entender quem eu sou, perceber a minha história, que eu sou resultado de toda essa história, o que contribui, o que potencia e o que contribui, não é? Como a Petra estava a dizer e bem, o que pode alimentar e o que pode não alimentar. Petra, meia hora aqui boa, minha querida, passa, já passou, já passamos do tempo, tá tudo bem. Gratidão, maravilhosa essa conversa, incrível, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade. Dê uma última mensagem para as pessoas todas que estão aqui nos assistindo. E muito obrigada a vocês que estiveram aí mais uma vez desse lado. Se quiserem, ficaram com alguma dúvida, quiserem mandar mensagem, pode mandar para a Petra. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e também no da Petra. Portanto, mandem mensagem, sigam as redes sociais da Petra. Tem conteúdos maravilhosos, incríveis sobre saúde mental também. Partilhem, partilhem, partilhem. Nós precisamos falar sobre saúde mental. É missão nossa enquanto profissionais, mas é missão nossa enquanto seres humanos, né? Tantas pessoas que sofrem horrores e que precisam aqui deste alívio e deste aconchego também. Outro recado. Se quiserem dar sugestões de temas, enviem-nos também, que nós teremos todo o gosto em falar sobre esse tema, sentar aqui à mesa e falar sobre esse tema. Petra, minha querida, um recadinho de, assim, finalizando. Sim, meu Deus, recado final. Olha, vou deixar um exercício. Identifica uma coisa que tu fazes bem e começa a dizer em voz alta: eu sou mesmo boa a fazer isto. Gosto. Porque uma das coisas que eu falei, né, que nós ainda, principalmente na nossa sociedade, nós acabamos por associar o reconhecermos que nós somos bons à arrogância. E não. Isso é autoestima. Isso é amor próprio. Isso é valorização. Porque se nós fazemos isso com os outros, dizemos: poxa, tu és mesmo bom, tu és mesmo boa. Se nós pensarmos na forma até como nós cuidamos das crianças, né? Quando é um cuidado saudável: olha, fizeste isto bem, parabéns, tu és mesmo boa a fazer isto, nós também precisamos de fazer isto connosco. Então, de bater no peito e dizer: eu sou mesmo boa a fazer isto. Eu sou mesmo bom a fazer isto. É um excelente exercício. E depois começam em algo que tu és mesmo bom, como a Petra disse. E isso vai ser transversal. E quando a dúvida vier, eu já tenho uma prova validada de que sim, que eu tenho valor e que sim, eu sou bom. E que sim, que há dias que o meu melhor vai ser 10%. E está tudo bem com isso. Acolher, abraçar e, acima de tudo, humanizar. Petra, minha linda, muito obrigada. Obrigada, aqui. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Eu te espero em outra vez, tá? Gratidão. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui conosco. Beijinhos. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Beijo, querida. Obrigada.